Oi, pessoal! Você já parou para pensar que pagar para ir trabalhar é uma das maiores ironias do capitalismo? Pois é, a tarifa zero, que parecia coisa de utopia socialista, já é realidade em mais de 150 cidades brasileiras. Hoje a gente vai entender como essa revolução silenciosa começou, por que ela incomoda tanto assim certos grupos políticos e o que realmente está em jogo quando o transporte público vira um direito e não um produto. E essa ideia da gratuidade no transporte público, ela meio que saiu da esfera local, né? De algumas cidades pioneiras e virou pauta nacional, não é mesmo? Parece que o governo federal está olhando para isso com um pouco mais de atenção agora. Exatamente. O tema ganhou uma atração política que a gente não via antes. O interesse do governo federal em avaliar a viabilidade econômica e social da tarifa zero, isso colocou a questão em outro patamar, sabe? O que antes parecia uma alternativa meio radical, hoje está sendo discutido como uma política pública que pode ser estruturante. Prova disso, né, que o próprio presidente Lula mencionou Maricá, lá no Rio de Janeiro, como um caso para a gente observar. Isso durante uma reunião ministerial. Maricá sempre aparece nessas conversas, né? O que tem lá de tão significativo? Então, Maricá foi, assim, pioneira entre cidades de médio porte. Eles adotaram a tarifa zero lá em 2014, né? Usaram recursos dos royalties do petróleo para bancar os famosos ônibus vermelhinhos. Acabou que eles viraram uma vitrine, mostrando que, olha, era possível implementar e sustentar a gratuidade. Pelo menos naquele contexto específico deles. Isso, claro, inspirou muitas outras cidades menores. Inclusive, um mapeamento recente do pesquisador Daniel Santini, ele confirma algo interessante. A grande maioria das cidades com tarifa zero está concentrada nas regiões Sudeste e Sul. Isso mostra um padrão geográfico bem claro, mas também, levanta a questão: como levar essa experiência para o resto do Brasil, de forma mais equilibrada. Entendi. É um modelo que funcionou bem lá, mas que tem as suas particularidades, né? As suas características próprias. Enquanto essas iniciativas pontuais vão surgindo, qual que é o retrato geral do transporte coletivo no Brasil hoje? A sensação que muita gente tem é de um serviço cada vez pior e mais caro. Infelizmente, essa sensação bate com a realidade, viu? Os dados mostram uma crise estrutural bem profunda no setor. Para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o sistema de transporte público por ônibus perdeu quase metade dos passageiros. É uma queda, assim, brutal. Metade! Nossa, é um número que assusta mesmo. E quais são as consequências diretas disso? São várias, e uma coisa leva a outra, né? Com menos gente pagando passagem, a receita das empresas cai. Aí, para tentar compensar, o que acontece? As tarifas sobem. Só que isso espanta ainda mais os usuários. Ao mesmo tempo, a capacidade de investir no sistema diminui. Sabe, aí a frota fica velha, o serviço fica mais precário. É um ciclo vicioso mesmo que só piora a qualidade e aumenta o custo para quem mais precisa usar. E eu imagino que o peso disso seja muito desigual, né? Afetando principalmente quem tem menos dinheiro. Como é que isso aparece no orçamento das famílias? Exatamente. A população de baixa renda é quem mais depende do transporte público e, claro, é a mais penalizada por essa crise toda. Para a gente ter uma ideia concreta, olha só. Dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE mostram que o transporte já é o segundo maior gasto das famílias brasileiras. Só perde para alimentação. A gente está falando de comprometer, assim, cerca de 18% da renda familiar só com o deslocamento. 18%? Nossa, é muita coisa. Existe alguma comparação com outros países para a gente ter uma noção melhor dessa dimensão? Sim, existe. E a comparação ajuda a gente a entender o peso disso aqui. Na União Europeia, por exemplo, os dados da Eurostat indicam que o gasto médio das famílias com transporte fica ali em torno de 11% da renda. Claro, isso varia de país para país, de ano para ano, mas a diferença é gritante. Esses 7 pontos percentuais a mais aqui no Brasil, isso não é só um número, sabe? É uma barreira real na vida das pessoas. Limita o acesso a emprego melhor, a serviço de saúde, educação, até o lazer. Funciona quase como um imposto sobre a mobilidade
que penaliza muito mais a classe trabalhadora. Essa diferença de 7 pontos é de fato um abismo social. E a gente vê exemplos bem extremos dessa carestia aqui no país mesmo, né? Sem dúvida. Cidades como Florianópolis, por exemplo, mostram bem essa disparidade. Lá, a tarifa de ônibus urbano regular está entre as mais altas do Brasil, chegando perto dos R$ 7,00. Aí, quando a gente coloca isso do lado das cidades que já implementaram a tarifa zero, a desigualdade no acesso à mobilidade urbana fica assim, escancarada. São realidades completamente diferentes dentro do mesmo país. E diante desse cenário todo de crise, de desigualdade, o que os especialistas dizem? Existem propostas para tentar reverter essa situação? O modelo atual, esse que é baseado quase que só na tarifa paga pelo usuário, ele está esgotado. O urbanista Roberto Andrés, lá da UFMG, por exemplo, ele é bem enfático. Ele diz que o sistema está à beira do colapso, justamente por causa dessa combinação, tarifa alta e perda de passageiros sem parar. Ele defende que antes mesmo da gente pensar numa implementação geral da tarifa zero, é fundamental avançar na criação de um marco legal para o transporte público no Brasil. Um marco legal, o que isso significaria, assim, na prática? Basicamente seria um conjunto de regras nacionais, sabe? Uma lei federal mesmo que estabeleceria diretrizes claras sobre como o serviço de transporte público deve ser financiado, gerenciado e qual o padrão mínimo de qualidade exigido em todo o país. Definiria as responsabilidades da União, dos estados, dos municípios, fontes de custeio que fossem além da tarifa e também mecanismos de controle social, de qualidade. Seria, assim, a base para garantir mais sustentabilidade e mais equidade para o sistema, sendo ele gratuito ou não. Faz sentido. Estabelecer regras claras antes de uma mudança tão grande. E como que o professor Andrés vê a adesão das grandes cidades à tarifa zero até agora? Foi tímida, né? Ele observa que a adesão das capitais ainda é muito tímida mesmo. A gente tem o caso de Teresina, no Piauí, que implementou a gratuidade, mas foi de forma parcial, né? Só no sistema de VLT, que é tipo um metrô de superfície e que atende uma parcela bem pequena da população. Embora seja limitado, ele considera um avanço simbólico importante porque ajuda a manter o debate sobre a gratuidade vivo, né? E demonstra que é possível testar modelos diferentes mesmo nas capitais. Mas a gente ainda está longe de ver uma capital adotando a tarifa zero de forma ampla no sistema de ônibus, que é o principal meio de transporte para a maioria das pessoas. E quando se fala em levar a tarifa zero para o país inteiro, a questão do custo sempre vem com força, né? Já se sabe quanto isso poderia custar? Existe uma estimativa? Sim, existem estimativas iniciais, mas é bom sempre ressaltar que são cálculos bem complexos, né? E que podem variar bastante. Estudos da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, e algumas projeções que circularam lá no Ministério da Fazenda apontam para um custo anual na casa dos 90 bilhões de reais para bancar gratuidade em todo o Brasil. É um montante, assim, considerável, sem dúvida. 90 bilhões por ano. É um valor muito expressivo mesmo. Como é que o governo está lidando com essa cifra? Qual a estratégia? Dada a magnitude do valor e, claro, as implicações fiscais disso tudo, o governo federal agiu com cautela. Foi determinada a realização de um estudo técnico bem aprofundado para analisar em detalhes as possíveis fontes de financiamento, os impactos no orçamento de uma política nacional de tarifa zero. A ideia é ter um diagnóstico preciso sobre a sustentabilidade financeira desse modelo antes de tomar qualquer decisão definitiva. É preciso saber de onde viria o dinheiro e como isso afetaria as contas públicas, né? Essa discussão toda acaba levantando uma questão quase filosófica sobre o papel do Estado, né? Fica aquela reflexão, afinal, se o Estado subsidia e financia tanta infraestrutura para o transporte de mercadorias, por que não garantir o transporte das pessoas como um direito básico? Exatamente. Essa pergunta toca no ponto central da questão. Como é que a gente encara a mobilidade urbana? É um serviço que a gente compra ou é um direito que tem que ser garantido? A resposta que a gente der para isso define o tipo de cidade e o tipo de sociedade que a gente quer construir. Mas calma, nem tudo é tragédia. Em várias cidades, o transporte gratuito deixou de ser sonho e começou a dar resultado. E é aí que a história começa a incomodar quem lucra com o caos. A gente vai para um rápido intervalo e já volta.
Estamos de volta. E agora, nesta parte da nossa edição, vamos mergulhar um pouco mais fundo. A gente deixou um pouco os números de lado, né, para explorar a questão da tarifa zero no transporte público por um prisma mais crítico, olhando para as dimensões éticas e políticas que ela levanta. Exatamente. Acho que agora é o momento de abordar, assim, os limites que talvez um certo conservadorismo impõe a essa discussão toda, né? Falar da força simbólica que uma norma como essa carrega, Sim. as conexões super importantes com justiça ambiental, interseccionalidade e até, quem sabe, o papel pedagógico que uma legislação assim pode ter na sociedade. É aqui que a nossa edição sai um pouco daquela exposição mais factual, né? E ganha uma camada mais estrutural, talvez até um pouco filosófica. A ideia é tentar entender o que está em jogo para além da gratuidade em si, certo? Isso mesmo. A gente entra num debate que toca na própria ideia do que é uma cidade, né? Do que são direitos e como a gente organiza nossa vida coletiva nesse espaço urbano. Mas, olha, antes de ir de cabeça nessa filosofia toda, acho importante reforçar um ponto. A tarifa zero não é só tipo uma teoria. Ela já é uma realidade, com resultados bem concretos. Sim, sim. Temos dados aí consolidados recentes, até outubro de 2025, mostrando 154 cidades brasileiras com algum tipo de gratuidade. Dessas, 127 zeraram mesmo a tarifa, totalmente. E onde ela foi implementada, os efeitos são bem visíveis, sabe? A gente observa maior circulação de pessoas, o que, claro, acaba estimulando o comércio local. Naturalmente. Tem relatos de mais gente conseguindo acessar emprego e algo que é crucial hoje em dia, uma redução na poluição do ar. Santa Catarina, por exemplo, com 9 municípios já com gratuidade, virou um laboratório interessante desses impactos combinados. E tem pesquisa quantificando isso, né? Eu lembro de ter visto menção a estudos da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que algumas sínteses que circularam bastante apontavam algo como 3% mais empregos, 7% mais empresas, 4% menos emissões nessas cidades. Claro, sempre com aquela ressalva, né, de que às vezes essas sínteses são mais jornalísticas. Sim, mas para além dessas sínteses, a gente tem evidências acadêmicas mais recentes que, de fato, corroboram essa direção. Tem um estudo bem relevante, ainda em pré-publicação, lá no repositório ArcaX, que é aquela plataforma aberta, né, onde os pesquisadores compartilham trabalhos antes da revisão formal. Sei. É um estudo do Matheus Rodrigues, Daniel da Mata e Vitor Possebon, e eles encontraram resultados bem significativos. Apontaram um aumento de 3,2% no emprego formal e, muito importante, uma queda de 4,1% nas emissões de poluentes atmosféricos nos municípios com gratuidade. Olha só. E aqui tem um ponto-chave, eu acho. Esses dados não mostram só ganhos isolados. Eles mostram uma ligação direta entre a política de tarifa zero, a inclusão econômica e a melhoria ambiental. É uma evidência de que justiça social e sustentabilidade podem sim caminhar juntas nessa pauta. E os exemplos práticos também impressionam, né? Caucaia, no Ceará, sempre aparece nessas discussões. Sim, Caucaia é um caso emblemático. Os relatos, tanto de órgãos oficiais quanto do setor, indicam que o número de viagens diárias de ônibus simplesmente explodiu depois da tarifa zero. Pulou de uma média de 18 mil para quase 90 mil. É uma diferença, assim, brutal. Mostra o quanto a tarifa era uma barreira real para a mobilidade de muita gente. Totalmente. E a discussão avançou tanto em alguns lugares que já existe até uma cartilha recente, sabe? Feita para orientar gestores públicos. Ah, interessante. Ela compila diretrizes, boas práticas, exemplos de modelos de financiamento que funcionaram em diferentes cidades, mostrando que, olha, a implementação é factível, existem caminhos. E um ponto curioso que também tem aparecido em pesquisas estão explorando a correlação, e é bom frisar, correlação não é causa comprovada, né? Claro. Mas a correlação entre adotar tarifa zero e prefeitos conseguirem se reeleger, isso sugere o quanto a pauta pode ter uma ressonância positiva com a população. Ok, então os resultados aparecem, os exemplos se multiplicam, os dados começam a ficar mais robustos. Mas a gente sabe que uma mudança dessa magnitude vira inevitavelmente um campo de disputa política, né? Como é que está essa tensão num cenário nacional? Com certeza, virou briga política sim.
O movimento pela tarifa zero ganhou muito corpo, muita articulação nos últimos anos. Um marco importante foi a Caravana pela Tarifa Zero, que aconteceu em Brasília, entre 6 e 10 de outubro de 2025. Eu lembro dessa caravana. Pois é, esse evento conseguiu juntar uma galera bem variada. Sindicatos de trabalhadores, coletivos urbanos, movimentos populares de luta por moradia, por direitos, todos ali juntos pressionando por uma política nacional de tarifa zero. E qual que é o argumento central que une esses grupos todos? O que eles defendem como base para justificar uma política nacional desse tipo? A ideia fundamental que esses movimentos defendem é que o transporte público não pode ser visto como uma simples mercadoria, né? Algo que você compra e vende no mercado. Certo. Ele deveria ser tratado como um direito social básico, na mesma categoria, assim, da saúde ou da educação. A proposta central deles é por um modelo de financiamento que seja solidário. Muitas vezes eles se inspiram em modelos internacionais como o da França, por exemplo, onde as empresas contribuem bastante para o custeio do sistema de transporte público. Entendi. Então a ambição seria criar algo parecido com o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, mas voltado para a mobilidade urbana. Uma estrutura nacional que garantisse esse direito. Exatamente essa é a analogia que eles usam. Inclusive, existe uma proposta concreta nesse sentido tramitando no Congresso. A criação de um Sistema Único de Mobilidade, o SUM. O SUM. Isso. A ideia central do SUM é estabelecer uma cooperação mais, digamos, efetiva entre União, estados e municípios, definindo responsabilidades e, o ponto crucial, criando novas fontes de financiamento para dar estabilidade para o sistema. Isso é fundamental, né? A sustentabilidade financeira. Total. Isso permitiria não só fortalecer o transporte onde ele já existe, mas também possibilitar que cidades menores, que têm orçamentos mais apertados, pudessem adotar a gratuidade sem comprometer as finanças de forma insustentável. Seria um passo para universalizar o acesso à mobilidade. Mas, como a gente mencionou, nem todo mundo está convencido dessa ideia, né? Especialmente quando a gente olha para o governo federal. Já teve sinalização de que uma política nacional de tarifa zero não é bem a prioridade agora, correto? Sim, essa é a posição que foi comunicada mais recentemente. O chefe da Casa Civil declarou que, no curto prazo, o governo federal não tem planos de implementar uma política de tarifa zero em nível nacional. A preferência que eles manifestaram é por focar nesse momento em aprofundar os estudos de viabilidade, né, econômica, operacional, e talvez apoiar alguns projetos piloto em nível regional. A ideia seria entender melhor os impactos, os desafios, antes de pensar numa política de larga escala. E essa resistência ou essa cautela não está só em Brasília. A gente viu isso de forma bem clara em Belo Horizonte, né? Recentemente, foi um caso que deu o que falar. Exato. Um projeto de lei que propunha implementar a tarifa zero lá na cidade foi rejeitado na Câmara Municipal. Isso mesmo com uma mobilização social forte apoiando a medida. Qual foi a justificativa principal para essa rejeição? Olha, o discurso que predominou ali entre os vereadores que votaram contra girou em torno de duas preocupações principais. Primeiro, o impacto que a gratuidade teria no orçamento municipal. E segundo, uma alegada falta de clareza sobre como garantir fontes de custeio que fossem sustentáveis a longo prazo. Mesmo com argumentos contrários? Sim, mesmo com argumentos de economistas, inclusive gente ligada à FGV e até a própria NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, que sugeriam que o custo poderia sim ser absorvido, ser redistribuído de maneira progressiva dentro do orçamento, sem necessariamente quebrar as contas da cidade. Então, o que fica parecendo é que, embora o debate muitas vezes se prenda aos números, à viabilidade financeira, talvez a barreira real seja mais política, ideológica, do que puramente técnica, não? Definitivamente. A questão é profundamente política. Implementar a tarifa zero em larga escala significa mexer com estruturas de poder, estruturas econômicas que já estão aí, estabelecidas. Com certeza. Implica confrontar interesses de setores empresariais que historicamente operam e lucram com o modelo de transporte baseado na cobrança de tarifa. E também envolve lidar com a preocupação,
que pode ser legítima, mas às vezes é superdimensionada, de alguns gestores públicos com impacto fiscal imediato nas receitas municipais. No fundo, é uma disputa sobre visões diferentes de como a cidade deve funcionar, para quem ela deve funcionar e qual o papel do poder público em garantir direitos. Ainda assim, apesar dessas resistências todas dos desafios políticos, financeiros, a ideia da tarifa zero parece que está ganhando tração no país, né? O número de cidades com alguma gratuidade mais que triplicou desde 2020, pulou de 41 para aquelas 154 que a gente mencionou. Isso mostra que o debate está vivo, está avançando em muitos lugares. E é exatamente neste ponto que a nossa edição se conecta com aquela visão mais ampla, mais filosófica que a gente falou lá no início. A tarifa zero, ela transcende a questão imediata de economizar o dinheiro da passagem no fim do mês. Sim. Ela se insere, para muitos dos seus defensores, num projeto mais amplo de sociedade. Ela desafia, assim, frontalmente aquela lógica de que tudo na cidade precisa ter um preço, de que cada aspecto da vida urbana, incluindo o direito fundamental de ir e vir, deve ser tratado como uma mercadoria. Faz todo sentido, porque na prática, quando o transporte é pago, ele funciona como um filtro socioeconômico, não é? Ele acaba reforçando desigualdades que já são gritantes nas cidades brasileiras. Exato. Quem tem menos grana, ou quem mora mais longe das áreas centrais, onde está o emprego, serviços, muitas vezes tem o acesso à cidade muito limitado. O custo da passagem vira uma barreira concreta para a cidadania plena. Exatamente. E uma perspectiva mais progressista, que embasa muitos desses movimentos que lutam pela tarifa zero, entende a mobilidade não como um serviço para ser comprado e vendido, mas como um bem comum, essencial, um instrumento fundamental para construir não só justiça social, mas também, e cada vez mais importante, justiça ambiental, ao incentivar o uso do transporte coletivo em vez do carro, né? Claro. E nesse cenário, a atuação dos movimentos sociais, tipo o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que também abraçou essa pauta, a Frente Nacional de Prefeitos, que tem setores apoiando a ideia, a Rede pela Tarifa Zero, entre outros, é crucial. São eles que pautam o debate público, que pressionam por modelos de financiamento públicos, solidários e mantêm a discussão acesa na sociedade. E você mencionou no início a questão da interseccionalidade. Como que ela entra especificamente nessa edição da Tarifa Zero? Ela é fundamental para a gente entender de forma mais profunda os impactos dessa política. Pensar a tarifa zero por essa lente da interseccionalidade revela que ela não é uma medida neutra, sabe? Seus benefícios não se distribuem igualmente para todo mundo. Entendi. Grupos específicos como mulheres, especialmente mulheres negras, periféricas e a população negra em geral, que historicamente são os que mais dependem do transporte coletivo para os deslocamentos diários, né? Para ir para o trabalho, para o cuidado, para o estudo. Sim, os dados mostram isso claramente. E que frequentemente sofrem mais com tarifas altas, com viagens longas, com a precariedade do serviço. Esses grupos seriam diretamente e, eu diria, desproporcionalmente beneficiados por uma política de gratuidade ampla. Nesse sentido, a tarifa zero pode ser vista como uma ferramenta concreta para enfrentar as desigualdades de gênero e raça que se manifestam de forma tão brutal no espaço urbano. Entendi. Quer dizer, a tarifa zero deixa de ser só uma questão de planilha de custo ou eficiência operacional, ela ganha uma dimensão simbólica muito forte. Vira uma forma de afirmar, na prática, que o direito de ir e vir, o direito à cidade, no sentido mais amplo, deveria ser universal, para todas e todos sem exceção. É quase um posicionamento político sobre o tipo de sociedade, de cidade, que a gente quer construir. Precisamente. Funciona como um contraponto direto àquela lógica privatista que enxerga a cidade, antes de tudo, como um espaço de negócios, de consumo, e não como um espaço de vida e de direitos. Então, amarrando tudo isso que a gente discutiu aqui nesta edição, fica claro que a tarifa zero, para os seus defensores, não pode ser vista como simples caridade, ou um benefício assistencial, ou até uma medida populista. Ela é apresentada como uma questão estrutural de justiça social. Exato.
Representa um caminho oposto àquela lógica que tenta transformar cada esquina, cada serviço público, cada aspecto da vida urbana num negócio, em algo a ser explorado para gerar lucro. E talvez num nível ainda mais profundo, a ideia do transporte público gratuito funciona como um convite potente para a gente repensar o próprio conceito de liberdade dentro do espaço urbano hoje em dia. Interessante isso. Ela nos força a questionar quem hoje, nesse modelo atual, tem realmente o direito pleno de se mover livremente pela cidade. Quem tem acesso irrestrito às oportunidades, à cultura, ao lazer, ao trabalho, sem que o custo financeiro ou o tempo de deslocamento sejam barreiras quase intransponíveis. A tarifa zero cutuca essa ferida, sabe? Questiona quem de fato exerce a liberdade de ir e vir. Exato, é uma reflexão poderosa mesmo. Se essa ideia da mobilidade como um direito fundamental e não como um privilégio só para quem pode pagar, ressoa de alguma forma com quem acompanha a gente, talvez valha a pena levar essa discussão adiante, né? Compartilhar essas perspectivas. Porque o futuro das nossas cidades, um futuro que a gente espera que seja mais justo, mais inclusivo, mais sustentável, pode, quem sabe, começar a ser construído a partir de uma simples viagem de ônibus, sem catraca. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nos dados, nos argumentos que a gente discutiu aqui, os links para as fontes que serviram de base para esta edição, incluindo os estudos que mencionamos e outros artigos de análise, estão disponíveis na descrição. É isso, esperamos que esta edição tenha sido informativa e tenha provocado boas reflexões. Agradecemos muito a companhia e lembramos que o Povcast está no ar de segunda a sábado, sempre buscando conteúdo relevante. Um abraço carinhoso e até a próxima!